Oi, professora. Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo, Sabrina? Tô com um pouquinho de sono. Tá dando para me ouvir bem? Agora tá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, muito bem. Sim. Oi, professora. Ótimo. Oi, Vitória, tudo bem com você? Sim. E aí, estudando bastante? Todo mundo já pronto para realizar a avaliação? Minha mãe fez eu estudar até agora. Ótimo, é assim mesmo, tem que estudar mesmo. Retomar o que nós já estudamos, tirar as dúvidas do que vocês não entenderam, tá? Hoje nós estamos aqui para tirar as dúvidas, revisar o conteúdo, certo? Vou esperar mais um minutinho, os colegas chegarem aqui. Alguma dúvida, pessoal? Quem não conseguiu fazer a atividade avaliativa ainda? A avaliativa foi super fácil. Oi, professora. É só Oi, proporções, né? É. Oi, Tá? professora. Quem não conseguiu tem até amanhã para fazer essa atividade. Tá? Vale 2 pontos para todas as Professora, disciplinas. Oi. o que adianta colocar assim chat, sendo que a gente vai fazer isso daqui, ó? Haha, Matheus. Tá. Olha só. Então, pessoal, vamos dar início aqui, enquanto os outros colegas vão chegando, senão não dá tempo de fazermos a nossa revisão, tá bom? Então, vamos lá para as nossas revisões. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa antes de iniciar? Que tem a ver com a nossa disciplina de língua portuguesa? Não. Não? Tranquilo? É que eu não estudei hoje português. Podemos começar? Ô, professora. Sim. Oi. Vai precisar do livro? Não, agora não. Deixa o livro para vocês estudarem, tá? Hoje nós vamos fazer aqui pela tela do computador. A professora fez um slide para vocês acompanharem aí, tá? Tá. Então, vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Apareceu para vocês a tela? Sim. Então, olha só. Foi a senhora que desenhou? Não. Olha só. Lá no livro 1, tá? No volume 1, nós estudamos sobre os tipos de narrador. E nesse livro, no volume 2, lá nas lendas, naquele capítulo que fala das lendas, nós também retomamos sobre os tipos de narrador, tá? Lembram? No primeiro, quando nós estávamos em sala de aula, lá no volume 1, nós estudamos um pouquinho sobre os tipos de narrador. E agora, no volume 2, nós também falamos, tá, sobre os tipos de narrador durante as lendas. Então, aqui, até agora, nós estudamos 2 tipos de narrador, tá? Que é o narrador personagem e o narrador observador, certo? O narrador personagem é aquele narrador que vai contar a história em primeira pessoa, tá? Só um minutinho, pessoal. É esse que começa com os narradores. Então, esse tipo de narrador, o narrador personagem, é aquele narrador que participa da história, tá? Então, ele conta em primeira pessoa, como se ele estivesse vivenciando aquela história, certo? Esse é o narrador personagem, certo? Fácil, né? Narrador personagem é aquele que participa da história. Ele vai contar a história participando dela, certo? Sim. Já o narrador observador
é aquele que vai contar a história em terceira pessoa. Ele não participa. É aquele que vai contar a história, né? Sem participar. Então, ele conta, né? Ele fez isso, aconteceu isso. E ele não vai participar da história ativamente. Ele apenas vai contar. É como se vocês ouvissem uma história e vocês contassem ela para outra pessoa. Uma história que aconteceu com alguém. Então, você não participou dessa história. Aqui, você não dá a sua opinião, tá? Você apenas reproduz a história, conta a história, certo? Entendido? Sim. Sobre os tipos de narrador. Então, nós temos aqui 2 tipos de narrador. Narrador personagem, que conta a história em primeira pessoa. Ele participa da história. E o narrador observador, aquele que conta a história do lado de fora. Ele está na terceira pessoa, né? Sem participar das ações, certo? Podemos continuar? Sim. Tá, então vamos para a próxima. E aí, neste volume 2, nós iniciamos falando sobre as lendas, tá? Lembram das lendas? Que nós vimos sobre o surgimento da noite, como que surgiu a noite, né? Pois bem. Estava prezando o caroço de Tucumã. Isso, o caroço de Tucumã. Muito bem lembrado, João Guilherme. Então, olha só as lendas, né? Só para voltarmos aí. Que tipo de texto é as lendas, né? Então, as lendas... Oi, Vitória. As lendas, elas são histórias inventadas. Elas são histórias inventadas pelas pessoas que não têm. Tipo, as pessoas perguntam, ficam se perguntando como surgiu, e aí elas inventam uma resposta, mas só que essa resposta não é verdadeira. Isso, muito Como bem. a lenda da noite, as pessoas não sabiam como surgiram a noite e criaram essa lenda. Isso, muito bem. Professora. Então, Oi. As lendas também podem ser surgidas por histórias que aconteceram. Por exemplo, tem uma lenda que existiu, eu acho que lá na Itália, de uma estrada que, se você canta parabéns para você, você pode ouvir um grito de uma menina pedindo socorro. Que a história é que, no aniversário dela, ela foi sequestrada e nessa ponte, o lacinho dela foi encontrado. Por isso que tem essa lenda, né? Então, as lendas também podem ser surgidas por histórias que aconteceram também. Isso é verdade? Isso. Então, assim, lembra que a professora falou da lenda do Minhocão? Que foi uma lenda que nós contamos várias vezes. Nessa lenda, então, assim, por meio de histórias verdadeiras, as pessoas começam a contar as lendas, né? E como ela é de tradição oral, quando eu digo oral, porque fala, né? Um vai contando para o outro, né? Então, assim, as pessoas... É igual um telefone sem fio. Lembra que a professora explicou para vocês? No telefone sem fio, nós começamos a contar aqui e quando chega na última pessoa, já está totalmente diferente do que o que a primeira pessoa falou. Então, é isso que acontece com as lendas. A partir de um fato verdadeiro, né, de um fato que ocorreu e que as pessoas acabam não sabendo justificar esse fato, não sabem explicar esse fato, as pessoas acabam inventando. Então, assim, a lenda em si, ela é uma história fictícia, tá? Uma história inventada. Mas muitas vezes ela surge a partir de histórias verdadeiras, tá? Então, muitas vezes, a partir de alguma história verdadeira, as pessoas começam a tentar justificar esse fato, né? E começam a inventar alguma coisa. Então, a lenda, ela surge de uma história verdadeira, mas a lenda em si, né? É uma história fictícia, né? Porque as pessoas acabam inventando alguma coisa para explicar esse fato. Por exemplo,
Alguém sabe como surgiu a noite? Alguém consegue explicar? Como que surgiu? Professora. Né? Eu tenho uma lenda para explicar. Tá, peraí só um pouquinho, Muniz. Então, assim, nós não sabemos, não tem nada que comprova como surgiu a noite. Nós acreditamos que foi Deus que criou, né, o dia, a noite, né? Só Deus que sabe. Isso. Então, nós acreditamos que Deus, né, criou o dia, a noite, né, o mundo, enfim. Por exemplo, na lenda que nós vimos de como surgiu a noite, ali é uma lenda indígena, né? Então, eles, para explicar o surgimento da noite, contou toda aquela história, inventaram aquela história que surgiu de uma cobra grande, a cobra grande escondeu o dia, né? E aí o mundo ficou na escuridão, tá? Então, assim, tá vendo? Então, é por meio de fatos que nós não conseguimos explicar, não conseguimos não conseguimos comprovar, é que vão surgindo as lendas. Oi. Professora, eu vou ter que sair porque meu celular tá descarregando, aí eu vou colocar em outro computador. Tá. Então, olha só. São produções que nascem da imaginação coletiva, né? De um grupo de pessoas ou de um povo. E por meio dessas histórias expressam-se fantasias, medos, né? Dúvidas e incompreensões. Então, é uma lenda de tradição, né? Contada de boca em boca, de geração em geração. E as lendas vão sendo transformadas, tá? Mas sem perder uma das suas principais características, que é a fantasia. Né? Muitas vezes vão incluir animais, né? Vão incluir, as pessoas colocam fantasmas, né? Então, é essa fantasia que as pessoas acabam criando em torno da lenda. As lendas vão contar histórias repletas de personagens diferentes, né? Como animais, né? Os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns, como a professora falou, de animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais ou até mesmo irracionais, tá? No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são, aí eu trouxe para vocês aqui só para lembrar, o Curupira, Saci Pererê, a Sereia Iara, a Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, entre outros. Isso. Então, tá vendo aqui? Entenderam sobre as lendas? Sim. Então, a professora vai passar na avaliação algumas lendas, né? Vocês vão identificar, vão fazer interpretação de textos, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Agora, já voltada para a nossa gramática da língua portuguesa, nós aprendemos sobre as conjunções. Qual é a função da conjunção na língua portuguesa? Ligar as orações entre si, né? Foi isso que nós aprendemos, que as conjunções servem para dar ligação às orações, certo? Sim. Então, ó, eu trouxe aqui o exemplo. Ou seja, são palavras, né? As conjunções são palavras que vão ligar as orações. Então, aqui nós temos uma frase e temos duas orações. Olha, aqui é uma oração e aqui outra oração. Então, poderia ser assim: mandei uma mensagem, ponto. Ela já respondeu. Mas aí eu quero ligar essas orações. Eu quero informar em uma frase só. Mandei uma mensagem e ela já respondeu. Então, tá vendo aqui que a palavra e... Estão vendo aqui, então, que a palavra e está ligando essa oração a essa outra oração, formando uma frase só, certo? Então, as orações... Oi. O, e, a são conjunções, né? Também servem em várias palavras. Isso. E aí, quais são os tipos de conjunções? Vocês lembram? Sim, eu lembro. Então, fala para mim, por favor. E os tipos de conjunções, tipo, sentido de soma, professora, é isso? Isso. Nós temos 3 tipos de conjunções. Eu sei. Quais Tá são? bom. Fala, Maria. Sentido de soma,
sentido de opção e sentido de conjunção. Eu Condição. sei dar exemplo. Pode falar, Maria Eduarda. Adjetivos. Sentido de soma. Exemplo. Adversativas. Sentido de oposição. Exemplo. Mas. Condicional. Sentido de condição. Exemplo. Se. Isso, muito bem. Então, aí nós temos 3 tipos de conjunções, certo? Nós temos a conjunção, né? De soma, oposição e de condição, que a Maria Eduarda já deu os exemplos aí, tá? Então, olha só. Aqui nós temos, qual é o sentido da palavra E aqui? De soma, oposição ou condição? Sentido de soma. Isso, sentido de soma. Muito bem, sentido de soma. Isso aí. Então, deixa eu pegar aqui. Olha só aqui, ó. Aí nós temos as conjunções, né? Aditivas, que a Maria Eduarda já falou aí, que dá o sentido de soma. As conjunções adversativas, que é de oposição, quando se opõe a alguma coisa. E as condicionais, que impõem uma condição, né? Aí nós temos aqui, ó, as frases como exemplo. Sim. Essa página aqui é do LD, página 19, tá? LD, página 19. Então, olha só. Professora, Oi. eu até lembro que no dia que a gente estava fazendo essa página, a senhora mandou como tarefa para gente escrever frases. Tipo, tava lá as frases e a gente tinha que terminar com sentido de soma, oposição e de condição. Isso, Vitória, muito bem. Então, a professora até pediu, né, várias atividades que davam esse sentido de soma, né, de oposição e de condição, certo? Então, olha só. Aqui nós temos os exemplos, ó. Ouviu a lenda e ficou triste. Tá vendo que as conjunções, elas só servem para ligar uma oração à outra. Então, nós temos aqui 2 orações. Ouviu a lenda e ficou triste, né? Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, nós temos sempre 2 orações, 2 ou mais orações. E as conjunções vão ligar essas orações uma na outra. Alguma dúvida sobre oração, sobre as conjunções? Não? Então, eu tenho que saber que as conjunções, elas têm sentido de soma, de oposição e de condição, tá? Então, sentido de soma, quando ela vai somar uma frase a outra, né? É uma ligação de soma, né? Que eu digo é mais. Por exemplo, ouviu a lenda, mas ficou triste, né? No sentido de somar, tá? Não é de mas, de oposição. Então, ouviu a lenda e ficou triste, né? As de oposição, quando eu digo uma coisa e eu vou me opor a essa coisa, eu vou dizer alguma coisa ao contrário. Então, a pessoa ouviu a lenda, né? Ninguém está negando que ouviu a lenda, mas ele ouviu e não entendeu. Então, eu estou sendo contrária, né? Porque quando ouve, nós entendemos que a pessoa ouviu, ela tem que entender, né? Então, aqui ela ouviu, mas não entendeu. Então, eu estou me opondo a essa primeira oração, né? Ele ouviu a lenda, eu estou afirmando, ouviu, só que ele não entendeu, tá? E aí, na questão de condição, é quando eu imponho uma condição. Se ouvisse a lenda, ele saberia como surgiu a noite, né? Lembra que a professora ainda deu um exemplo para vocês, quando a mãe fala assim, vocês pedem para... mãe, eu quero ir na festa de aniversário, né, do meu colega. E a mãe fala assim, tá, eu deixo você ir. Olha a primeira oração. Eu deixo você ir.
só se você arrumar seu quarto. Tá vendo aí esse se? Então, quer dizer, eu estou impondo a mãe, né, está impondo uma condição. Você só vai ao aniversário se você arrumar seu quarto. Então, esse se vai ser a conjunção que está no sentido de condição. Se arrumar o quarto, certo? Então, vamos passar para o próximo conteúdo. E aí, nós vimos, né, com os textos das lendas, nós estudamos sobre os discursos. O discurso direto e um discurso indireto. Então, Esses aí eu lembro até hoje. E muito bem, então que ótimo. O discurso direto é quando os personagens vão realizar ações, né? As conversas entre eles são apresentadas ao leitor, né? Por meio de um discurso direto, ou seja, quando há a reprodução exata da fala do personagem. Ou seja, o personagem está realizando uma ação, né? E aqui o escritor vai reproduzir essa ação exatamente como se fosse o personagem mesmo que estivesse fazendo e realizando a ação ali. E aí é muito fácil identificar quando há um discurso direto. O discurso direto, ele vem marcado, né, por um travessão ou pela aspas. Então, como que eu vou identificar um discurso direto? Por meio, né, da pontuação do travessão ou da aspas. Então, só para saber, num discurso direto, se é iniciado com um travessão ou com aspas, eu já sei que vai ser um discurso direto, tá? Então, aqui o discurso direto tem travessão ou tem aspas no início da fala, no início da ação desse personagem, eu sei que é um discurso direto, tá? E aí, no livro de vocês, traz esse exemplo. Olha lá, marcado por um travessão. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, olha só, aqui foi reproduzido uma fala exata do personagem. Exatamente o que o personagem falou e o que ele fez. Tá vendo? Então, por isso que vem marcado aqui por um travessão. É um discurso direto. É um discurso que vem diretamente do personagem. Como se eu estivesse contando uma história para vocês. Por exemplo, eu estou contando a história do Minhocão. Aconteceu, né, lá na fazenda, morreram vários animais. Aí, quando eu digo assim, ó, aí o seu João foi em busca do padre. Chegando lá, ele perguntou, olha só a pergunta do personagem João. Seu padre, lá na minha fazenda, morreram vários animais. Direto. Isso, morreram vários animais, né? Eu queria que o senhor fosse na minha fazenda, né? Que o senhor benzesse a minha fazenda. Tá vendo? Então, a fala desse personagem, eu reproduzi ela. Eu disse como esse personagem falou exatamente. Tá vendo? Então, quando há essa reprodução da fala do personagem, exatamente como ele falou, há o discurso direto, certo? Alguma dúvida quanto ao discurso direto? Não? Nenhuma dúvida. Não. Se tiver, perguntam, tá? Então, ótimo. Vamos passar agora, então, para o discurso indireto. Se o discurso direto é essa reprodução exata da fala do personagem, o discurso indireto é quando é o narrador quem vai expressar o que os personagens falam ou pensam, tá? Então, olha só, aqui não vai ter a marcação do travessão e da aspas, tá vendo? No discurso direto, há a marcação do travessão e da aspas. No discurso indireto, não há essa marcação, tá vendo? Então, aqui,
O narrador é que vai contar o que os personagens falam ou pensam. Então, olha só aqui, ó, o discurso indireto. Disse, então, olha só, o marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, então, olha aqui a marcação do discurso indireto. Disse que o precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então, aqui, não foi o personagem que disse, né? O narrador. O narrador aqui está falando pelo personagem, né? O narrador que está dizendo que esse personagem disse isso, tá? Não é a fala exata do personagem, não é a reprodução dessa fala, né? É apenas o narrador contando o que o personagem disse. Certo? Aliás, o personagem fala, o narrador que fala. Isso, no discurso indireto, né? Alguma dúvida quanto ao discurso indireto? Não. Não? Podemos passar? Então, olha só, vamos retomar aqui. Então, no discurso direto, as personagens vão falar diretamente uma com as outras, né? Em forma de um diálogo. Cada fala vai constituir um parágrafo introduzido por um travessão ou por aspas. No discurso indireto, as personagens não falam diretamente, mas através do narrador. É o narrador que vai falar por elas. Certo, pessoal? Entenderam, então? Sim. Retomamos aqui. Sim. Então, nós falamos sobre o discurso direto e indireto, né? Como que a... Agora, Oi? vai cair assim, qual foi a primeira cidade planejada? Vai cair essas coisas? Não posso te falar, tá? O Qual foi- conteúdo lá. Qual foi a primeira? Eu sei de cor, mas vai perguntar? Porque- Não posso te falar, adiantar o conteúdo. O quê? Já falei para vocês o que vai cair na prova, o conteúdo da É de prova. geografia? É, só que hoje nós estamos revisando português, Matheus. Então tem que estudar todo aquele conteúdo que a professora falou. Tá? Eu estudei hoje. Alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo que nós estudamos? Não. Não. Tudo certo? Sim. Interpretação de texto, né? Sim. Prestar atenção. Interpretação de texto tem toda a prova. Isso. Prestar atenção, tá? Nos textos que forem passados, tá? Presta atenção, leia atentamente. Como vocês irão fazer pelo Socrative, não vai respondendo a primeira que vocês acham. Pesquise, vocês podem pesquisar no livro, tá? Podem pesquisar, só não podem pedir respostas prontas para o papai e para a mamãe, tá? Mas pode, tipo, no meio da prova, pegar o livro e ver? Pode consultar no livro, tá? Ah, manda, professora, manda essa... Oi? Eu pensei que não podia, porque era prova. Não, vai poder, tá? Agora, Vocês vão poder consultar no livro. Todo mundo tirou 10. de consulta, professora? Sim, vai ser uma prova de Professora. consulta. Oi. Professora. A pessoa pode pesquisar no Google também? Algum texto, algo assim? De preferência que vocês pesquisem no livro de vocês, tá? Ou Só se dicionário. vocês não conseguirem mesmo pesquisar no livro, aí sim. Mas tentem fazer de Professora, acordo com o que vocês entenderam, tá? Olha só. manda um áudio pra minha mãe, porque ela não vai acreditar. Ela vai achar que eu tô achando... Assim, mas ela deve ter falado pra estudar no livro antes da prova. Deixa eu lembrar vocês. Hoje vai ter uma live com os pais de vocês. Já mandou lá no grupo o link dessa live. E nós vamos falar lá Que horas? às 19 horas. Então, vai ter uma live com os pais para falar sobre as avaliações, tá? Então, lembrem os pais, as mães, os responsáveis por vocês, para assistir essa live, que lá vai estar explicando tudo, tá? Professora, vai ter gravação dessa live? Acredito que sim, Matheus.
Porque minha mãe não vai Professora, acabei de avisar pra minha mãe viajar que 5 eu horas. não sabia. Tá. Acabei de avisar pra ela. Então, olha só. Vai ser no YouTube ou no Zoom? Vai Professora. ser pelo YouTube, se eu não me engano. Tá lá, a professora não viu certinho, mas tem o link Professora, posso fazer uma pergunta? lá no grupo de vocês. Pelo YouTube. Professora, você pode mandar o grupo, cadê? O link de novo, fazendo favor? Tá. Pessoal, agora eu vou passar para vocês, vamos fazer aqui umas correções que ficou sem fazer na segunda-feira. Tá? Ficou uma correção, segunda-feira nós ficamos sem fazer uma correção sobre os verbetes, tá? Então vamos, é lá da página 31, 32 e 33. Então acompanha aí, ó. Calma aí, vou pegar aqui meu... Lembrando que a nossa live vai ficar gravada, tá? Então, se vocês não conseguirem acompanhar por aqui, porque o nosso tempo já está reduzido, só entram lá na live e assistam novamente que vai estar lá, tá? Professora, eu não tô achando meu lápis. Ó, lá na página 31, né? Qual é a entrada de cada verbete? Do texto número 1, do texto número 2. A entrada do texto número 1 é a palavra verbete. Professora, mas deu resposta disso daí? Não. Nós acabamos corrigindo um pouquinho na live, né? Mas vamos A gente fez essa. Tá, mas vamos corrigir aqui ainda, tá? E na número 2, a palavra dicionário, certo? Na número 3, onde cada texto foi publicado? No texto número 1, ele foi publicado no dicionário impresso, né? Dicionário Aurélio Júnior. No texto número 2, na Enciclopédia Digital Britânica Escola, certo? Professora, eu tenho uma pergunta. Quanto vai valer cada questão na prova? Na prova, a professora vai colocar quanto que vai valer cada questão, tá? Mas ela tem no total de valor 8. Aí, 8? Isso, vale 8. A prova vale 8. Com aquela avaliação lá que ela mandou pelo formulário, vai valer 2 pontos na prova. Isso. E aí, página 30. Pessoal, vamos lá, então? Página 32. Releia essas expressões. Dicionário impresso e enciclopédia digital. Sublinhe com um traço simples os substantivos, né? Quais são os substantivos aqui? Dicionário e enciclopédia. Na letra B, sublinhe com traço duplo, ou seja, com 2 traços, os adjetivos. Impressos e digital. Isso, então nós temos aqui o impresso e o digital, que estão qualificando, né, os substantivos dicionário e enciclopédia. Na letra C, 32. Letra C, o que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? Posso falar, professora? Pode. Eu coloquei que indica que existem dicionários em folha e em digital. Tanto Isso. como enciclopédia em folha e digital também. Isso, então olha só, eles vão indicar que os verbetes foram publicados em meios diferentes, né? No impresso e no digital, né? Número 5. Responda as questões a seguir sobre o texto 1. A. O que as abreviaturas SUBST e MASC informam? Então, elas vão informar, respectivamente, a classe de palavras a qual o verbete pertence, ou seja, o substantivo, né? E o gênero da palavra, se é masculino ou feminino. E aqui, no caso, o gênero masculino. Letra B. Essas informações são importantes para o leitor saber a grafia correta da palavra ou como fazer a concordância da palavra com outras.
Professora, rapidão. Eu vou sair, você me aceita. Isso, como fazer a concordância da palavra com outras, né? Porque aqui ele está explicando que é um substantivo e que a palavra é do gênero masculino. Então, eu tenho que saber isso aqui na hora de escrever para não confundir o gênero da palavra, né? Feminino ou masculino. Letra C. Quais são os significados das palavras verbete no texto número 1? Quais são os significados da palavra verbete? Eu coloquei nota e apontamento. Nota ou apontamento e palavra ou expressão de um dicionário, tá? Então, lá o significado para a palavra verbete é nota ou apontamento e palavra ou expressão de um dicionário. E aí, na letra D, como são identificados os significados? Lá nos textos número 1 e número 2. Cada significado é identificado por um número, né? E letra E, leia as frases a seguir e relacione-as aos significados da palavra verbete. Número 1, para nota ou apontamento. Número 2, no dicionário, palavra ou expressão com significado. Então, aqui, ó, faça um verbete sobre o que conversamos. Significa uma nota ou apontamento, né? Número 1. Procure no verbete se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Então, aqui é no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. 1, 2, 1. Isso. Escreva um verbete na página desse livro com lembrete da explicação. Então, aqui também é uma nota ou apontamento. Na número 6, responda as questões a seguir sobre o texto 2. A. Quanto à forma, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete do dicionário? Posso falar? Posso falar? Pode. Na enciclopédia é escrito como um texto, no dicionário é escrito como uma explicação. Isso. Professora, então, na enciclopédia é elaborado em formato de texto, de um parágrafo. Não há numeração separando as informações, né, os significados daquela palavra, né? Como ocorre no dicionário. No dicionário, né, vem explicando por numeração, né, que vai separar os seus significados. Tudo bem? Sim. Aí, lá na letra B, sobre as diferenças de conteúdo entre o verbete do dicionário e o de enciclopédia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Então, ficou a primeira questão falsa, né? Porque eles não apresentam um tipo específico de informação só, né? Há vários sentidos, há vários significados. Na segunda, verdadeiro, né? O verbete de enciclopédia, ele vai mostrar informações variadas sobre a palavra ou expressão. Na próxima também é verdadeira, né? Ele vai apresentar dois tipos de informações sobre as palavras ou expressões e as classificações gramaticais. E a última é falsa, né? Tanto faz pesquisar sobre um assunto em um dicionário ou uma enciclopédia, pois as informações básicas são as mesmas nas duas fontes de pesquisa. Então, nós já vimos que não são iguais, né? São fontes de pesquisas diferentes. Tudo bem? Sim, então, pessoal, essas aí são as correções. Oi. Eu acertei todas. Ótimo. Parabéns para vocês. Eu só errei as duas finais da B. Então, arruma lá, tá? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a professora, tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.